apostando nisso, especialmente os russos. A eleição na França, o que está acontecendo na Sim. Alemanha, o protesto na Bélgica, tudo isso que você já mencionou. Sim. Sobre os BRICS, essa é a notícia da BBC de hoje, né? Curiosamente, não botaram a foto do Brasil, porque o Brasil nem conta, né, nos últimos anos, mas de qualquer maneira... Mas essa foto, você leu a caption da foto, Não, Leonardo? a foto é velha. A foto essa é velha foto não porque... é de hoje. Não é, mas mesmo assim eles não Porque quiseram colocar... Está sendo virtual. Não, eu sei, é virtual, mas o Brasil nem aparece na foto, mesmo nem sendo aparece antigo. na foto, é claro. Mesmo sendo antigo. E aí eles fazem aquela matéria meio irônica, olha, os países dos BRICS estão tentando buscar influência nesse mundo turbulento, mas a reunião nem presencial é bom, nem precisa ser presencial. De qualquer maneira, tem um certo despeito, né, britânico em relação a esse avanço. Nossa, para te dar um outro exemplo, Leonardo, paralelo ao que você está mostrando da BBC, tem uma matéria no Financial Times de hoje de manhã, onde eles já estão baixando o cacete na virada pink da América Latina. Antes mesmo da eleição do Lula. Você sabe que eu ia entrar exatamente nesse tema? Pois é. Você está chamando de... Não é nem uma onda vermelha, é uma onda cor-de-rosa, né? Porque é uma onda cor-de-rosa, sim. É uma esquerda muito moderada, né? Então, moderada, mas o eixo anglo-americano já está abaixando o sarrafo, claro, preventivamente. O ponto importante aí dessa onda rosa foi a vitória na Colômbia do Gustavo Petro na semana passada. Qual o significado, Pepe, assim, se você olha um país muito alinhado aos Estados Unidos, base militar dos Estados Unidos na América Latina, cair nas mãos, vamos dizer assim, da onda rosa, sair do controle? Aliado preferencial da OTAN, né? Exatamente. E você imagina, isso daí vai ser discutido na cúpula da OTAN daqui a alguns dias em Mons, sem dúvida. Como é que a nossa base na América do Sul caiu? Bom, é um processo histórico, bom, é o fluxo da história, né? É inevitável. Mas olha, eu até queria te pedir uma opinião, porque o eixo do Gustavo Petro, ele até tem um certo alinhamento com uma vertente do Partido Democrata dos Estados Unidos. Ele é muito na linha da transição energética, dos direitos humanos, mas também não é totalmente controlado. Por exemplo, ele já sinalizou uma aproximação com a Venezuela, já não é mais uma postura de hostilidade. Então, assim, é uma transição muito moderada. Sim. E talvez eles possam estar olhando com algum grau de controle ainda em relação à Colômbia. E você não pode, especialmente no quintal, né, Leonardo, onde a doutrina Monroe não vai ser extirpada assim do dia para o outro, você tem que ser muito cuidadoso lidando com o império, né? Outra coisa é você estar no eixo euroasiático. Mas você estando no quintal é muito mais complicado. Porque vai ser, no final, a única área do planeta onde eles vão ainda poder exercer um certo tipo de hegemonia quando eles perderem a Eurásia inteira, que é algo que já está em processo, né? Eles vão se refugiar no quintal, justamente. E a Europa é Na verdade, a Europa, a curto e médio prazo, é a incógnita absoluta, que vai depender de lideranças políticas que ainda não existem na Europa, que vão pensar em termos de soberania, que é o que o Putin está deixando implícito em tudo que ele está dizendo no momento. O recado dele, na verdade, é para as próximas gerações europeias. Vocês vão querer continuar se comportando como uma colônia, que é o que vocês estão fazendo desde 1945, ou vocês vão finalmente ser soberanos? E isso implica uma dissolução da União Europeia como ela foi concebida. O Jean Monnet, o pai da União Europeia, que é idolatrado em Bruxelas como se ele fosse a Virgem Maria, ele era um agente da CIA, essencialmente. As cúpulas da União Europeia e quem é escolhido pela comissão são todos agentes do complexo industrial militar e do establishment americano. Todos eles. Incluindo o nosso amigo Barroso, que depois ganhou aquele paraquedas de ouro de presidente da Goldman Sachs International.
A von der Leyen nem se fala. A von der Leyen, mas, nossa, ela é o cavalo de Troia perfeito. Né? Então, se você não muda a estrutura da União Europeia, se você não muda os critérios de liderança da União Europeia, da Comissão, do Parlamento Europeu, e a subserviência absolutamente total, em todos os sentidos deles, ao que vem de Washington, não vai haver possibilidade para a soberania individual de países na Europa, a menos que você caia fora da União Europeia, que é algo que a médio e longo prazo pode acontecer especialmente na França e na Itália. Movimentos populares que levem a um Frexit ou a um Italexit. Né? Mas isso é muito longo prazo, né, Leonardo? Muito longo prazo. Essa vitória do Front Nacional nessas eleições aí, parlamento, não é mais Front Nacional. Eles se chamam Rassemblement Nacional, União Nacional, né? Aglutinação nacional. E a maioria dos franceses ainda se refere a eles como Front Nacional, décadas. Né? Mas interessante, olha que curioso, né? Quer dizer, a Marine Le Pen ela pode estar mais forte hoje pela situação parlamentar que ela conquistou. Nossa! Né? Do que jamais esteve, né? Mesmo tendo perdido a eleição presidencial. Sim, e é impressionante, Leonardo. Eles agora são convidados em todos os programas de debates da TV francesa, que é algo que não acontecia até a semana passada. E eles são tratados agora como um partido respeitável, porque não tem como ignorá-los mais. Eles são, individualmente, o partido mais poderoso da Assembleia. Eles têm mais deputados do que os insubmissos do Mélenchon. Se você conta partido por partido, e não como essa aliança da esquerda, né, que chama NUPES, aqui, Nouvelle União Populaire Écologique, Nova União Popular, Ecológica, etc., social, o partido, Rassemblement Nacional da Marine Le Pen, tem mais deputados do que o partido do Mélenchon, a França insubmissa. Então, você não tem como ignorá-los mais. Quando você olha no mapa, as circunscrições que eles venceram, é uma vaga de azul escuro pelo país inteiro. Antes eles eram muito populares em partes do norte da França e na Côte d'Azur. Agora você vê eles pelo leste, especialmente da França, pelo centro e pelo leste, pelo país inteiro. Porque a plataforma deles, eles foram muito espertos no sentido de não se concentrar exclusivamente naquela agenda islamofóbica, que foi justamente o erro tático e estratégico brutal do Zemmour. O Zemmour, a única campanha do Zemmour era anti-imigração e islamofobia. Não é à toa que ele foi escorraçado. Ninguém votou no Zemmour. E isso aqui na França não passa. Não tem como, é impossível. E tem uma população muçulmana considerável. O X da questão da mensagem do Rassemblement Nacional, Marine Le Pen, etc., desigualdade social. E essa monarquia institucionalizada do macronismo. Mas isso pegou na veia. Você sabe, uma coisa importantíssima, Leonardo e vocês todos, e isso foi importantíssimo porque alguém deixou escapar no debate domingo, pós-eleitoral, de que a massa dos gilets jaunes, os coletes amarelos, eles votaram no partido da Marine Le Pen. Isso é informação. Ela abraçou uma agenda popular, né? Ela abraçou uma agenda popular, exatamente. Isso é muito importante, muito importante. Não quer dizer que todos esses, que os gilets jaunes de um dia para o outro viraram front nacionalista. Não é isso. Eles entenderam a mensagem que o partido quer passar. Olha, nós vamos lutar na Assembleia pelo que vocês estavam lutando desde o começo. Nós vamos lutar por um salário mínimo, que aqui é 1.500 euros por mês. Imagina, isso no Brasil é uma fortuna, né? Aqui não. Aqui é o mínimo que você precisa para passar um mês. 1.500 euros por mês como salário mínimo. Eles vão lutar por isso. Eles vão lutar contra a extensão da idade de... Como é que chama? De aposentadoria. Desculpe, a aposentadoria. Todas essas são plataformas defendidas pelo Gilets Jaunes.
contra o aumento de taxa dos combustíveis, que tem que ser financiado pelo Estado. Se aumentar tem que ser financiado pelo Estado as perdas, e não ou aumentar uma TVA extra em cima de combustível, não, porque quem paga o preço no final é o cara que está dirigindo a caminhonetinha dele todo dia na campanha, no interior, onde não tem transporte público suficiente, ele tem que ir para o trabalho na caminhonetinha. Se ele é um comerciante, ele depende da caminhonetinha, e agora ele está gastando mais do que o dobro do que ele gastava há 3, 4 meses atrás. E aí a gente volta, né, Pepe, ao Sim. Michael Hudson, né, que é o colapso desse capitalismo controlado pelo capital financeiro. Sim, o FIRE. Do mundo, né? A França padece desse mal. Nossa. Também. Aí, olhando para a questão da América Latina, quer dizer, onde houve, por exemplo, vamos dizer assim, a queda da Colômbia, né? Ainda que seja uma queda moderada, que possa ser controlada, na sua opinião, eles vão se voltar para o Brasil com mais intensidade para evitar a queda do Brasil, ou vão lá, deixa o Brasil cair também nas mãos do Lula, que a gente consegue dialogar com o Lula? Não, eu acho que para o Brasil ficou ainda mais perigoso. Sem dúvida. Do ponto de vista do grande capital americano e do ponto de vista de... teve um negócio que eu não tive saco, Leonardo, para ver. Eu descobri que tem uma entrevista do Abílio. O Abílio Diniz entrevistou o Lehman. Isso, exatamente. CNN Brasil. Eu não tive saco de ver, mas eu imagino... Não, tem que ter muito saco mesmo. Mas eu imagino que essa é uma entrevista chave para os interesses dos nossos amigos lá em cima. Entende? Chave. E não é à toa que a CNN Brasil deu um enorme destaque nessa história, né? Eu acho que eu vou ter que ver essa história para aprender algo que me escapa de longe. O Lehman é o empresário mais conectado dos brasileiros, vamos dizer assim, embora more na Suíça, é o mais conectado ao capital financeiro. O Abílio Diniz hoje também é, sobretudo, um rentista, né? Quer dizer, rentista, né? Sim. É, sobretudo, um rentista. E aí esses dois podem estar meio que ditando para onde vai o rumo da burguesia ou da classe dominante. Mas sem a menor dúvida. Aqui no Brasil. E é curioso, né? Porque o Brasil dos países da América Latina é que tem uma base econômica mais consistente. E hoje muito vinculada a esse capitalismo financeiro aí do Michael Hudson, né? Descrito pelo Michael Hudson. Sim. Então eles podem estar olhando e dizendo, olha, não podemos perder o Brasil, né? Talvez de jeito nenhum. E o fato de que o Brasil, sob Lula, vai estar ainda mais integrado à estratégia dos BRICS expandidos. E a influência geopolítica de Rússia e China vai ser muito maior. E isso, do ponto de vista do Império, é anátema absoluto. A gente já sabe antes que aconteça. Né? Então, o jogo de equilíbrio... Eu ia te perguntar isso, Leonardo, inclusive. Você que está aí dentro e mas eu queria te perguntar... Diga lá. Não, deixa eu te fazer essa pergunta, porque você está aí dentro e você tem melhores condições de prever como o governo Lula reagiria ou equacionaria o seu jogo de equilibrismo entre uma pressão ainda mais acentuada do Império e o fato de que, geopoliticamente e geoeconomicamente, o Brasil vai se aproximar cada vez mais de Rússia e China. O Lula é um grande equilibrista, né? Quer dizer, então eu acho que essa palavra aí do equilíbrio é a questão central. O Lula talvez seja a pessoa com mais habilidade para defender um espaço de soberania para o Brasil, ao mesmo tempo em que se colocaria como um interlocutor confiável aqui na América Latina, porque o Bolsonaro não é um interlocutor confiável para os Estados Unidos na América Latina. É só olhar o que ele aprontou internacionalmente, enfim. Tem sido um desastre completo, além do fato de ser um trumpista. Mas a questão que se coloca é a seguinte, quer dizer, será que o Brasil tem uma burguesia, uma classe dominante que quer o desenvolvimento, ou o Brasil hoje tem uma burguesia que é totalmente parasitária? Então é o parasitismo, né? Quer dizer, sim. Sem uma elite, sem uma burguesia. Vamos olhar o caso da Rússia, né? De certa maneira. O controle do Estado sobre o capitalismo é muito forte, né? Sim. Não tanto quanto na China, mas é forte também. Mas é forte, especialmente nessa nova era Putin, né? Na era Putin, depois daquele interregno do Medvedev como presidente.
Porque o Putin começou a chamar os oligarcas na chincha, né? Literalmente. Então, e aqui os oligarcas não foram controlados. Não foram controlados, né? Sim. O Putin até permitiu que alguns oligarcas tivessem barcos, iates, tal, essas coisas, mas eles estavam submetidos a uma lógica... contanto que investisse na economia produtiva russa. Sim. Que é o que ele repetiu na noite onde ele lançou a Operação Z. Vocês devem lembrar, ele chamou os principais oligarcas no Kremlin, tiveram uma reunião só eles, Putin, certamente estavam alguns membros estava o Patrushev, com certeza, alguns membros do Conselho de Segurança, e os oligarcas todos. E a mensagem do Putin era essa: escuta, vai acontecer um negócio super importante, eu quero saber onde vocês estão. Vocês vão continuar aqui investindo na economia russa, apoiando a economia produtiva russa. Se vocês não se dispuserem, vocês podem ir embora agora. Até uma curiosidade minha, Pedro, por exemplo, o caso do Roman Abramovich, que é o dono do Chelsea e tal, ele meio que se enquadrou, né, dizendo, não, vendo o time de futebol tal. Como é que foi a situação dele? Puta, essa história é complicadíssima, Leonardo, porque... Como eu posso colocar isso? Como, eu não quero dar... Tem um pequeno grupo de industriais americanos que fazem business com a Rússia, que na análise deles, que eu discordo completamente, e é uma coisa que a gente já discutiu isso várias vezes, eles dizem que o Abramovich é um dos principais agentes do conglomerado Rothschild na Rússia. Eu nunca vi evidências a 100% dessa história. E a ponto de que o que ele fala e o que ele dita influencia políticas de Estado. Agora, esses caras são muito bem conectados de business, ou seja, se eles estão falando isso é porque eles devem ter alguns indícios sérios para falar um negócio desse, né? O Abramovich, na verdade, é um dos caras que mais lucraram com aquele carnaval de doutrina de choque dos anos 90, imposto por Jeffrey Sachs e os Milton Friedmanistas, que destruiu a economia russa nos anos 90. Ele foi um dos caras que mais se aproveitou dessa história. É onde ele construiu a sua fortuna de bilionário. Tem uma piada, literalmente, que rola em Moscou até hoje, que antes disso, o Abramovich vendia bilhete falsificado para entrar no Bolshoi, em Moscou. Era desse tipo, o cara era um cambista de rua. E no dia seguinte virou um bilionário. É uma piada, mas que tem o seu fundo. Um gênio da educação financeira. Um gênio da educação financeira, exatamente. E ele construiu, na verdade, ele construiu a vida dele fora da Rússia, com o loot alucinante que ele amassou naquela campanha de privatização. Como todos eles, né? Todos eles se aproveitaram da privatização em massa da Rússia nos anos 90 e construíram fortunas inomináveis. E quem foi contra depois a subida ao poder do que a gente chama de Siloviki? Siloviki é o conglomerado de agentes de inteligência, de segurança, da inteligência militar russa, do qual Putin faz parte, porque ele era da KGB, como o Patrushev também. Então, como é que chama? Conglomerado, os Silovik, eles chegaram ao poder com Putin no ano 2000 e não perderam mais o poder, né? Veja bem, eleições democráticas. Se você for analisar as eleições russas, elas são eleições democráticas, tem partidos, tem oposição, etc. e tal. Agora, o apelo popular do putinismo, digamos, é insofismável e inatingível. Agora, muitos desses oligarcas dos anos 90, eles não exatamente concordaram com essa história. O Abramovich não, como é aquele cara que tá na cadeia? Me deu um branco agora, Leonardo. Não é o que foi preso? Não exato, é o que está na cadeia e vai cumprir uma pena pesada. Bom, mas está preso ainda? Tá.
Tá. Bom, desculpe, eu lembro... Fugiu também, eu sei quem é, eu sei a quem você se refere, mas esqueci. Mais o Berezovsky, que desapareceu em Londres. E esses que se exilaram em Londres todos foram os caras que resolveram escapar, porque eles não queriam mais ter nada a ver com a economia produtiva russa, justamente investir na Rússia. Eles preferiam virar justamente rentistas internacionais de altíssimo nível, ou seja, especulando pelo mundo, especulando na City of London, especulando em Wall Street, etc. É o caso dos brasileiros, né? Ontem, é o caso dos brasileiros, ou seja, o Michael Hudson, os rentistas do Michael Hudson são esses russos. O Michael conhece bem o Brasil. Ele certamente conseguiria identificar os equivalentes brasileiros desses russos. Né? Que a gente chama cada vez mais de oligarcas e não de empresários. Na verdade, de oligarcas, exatamente. Ontem o Lula teve um jantar com esses oligarcas ali, foi aplaudido. O Lula é um equilibrista, né? É um equilibrista, né? Sim. A gente tem, Pepe, aqui um jornalista, um colaborador amigo nosso, que é o Breno Altman, que fala o seguinte, quer dizer, com essa burguesia brasileira não tem saída, tem que jogar todos ao mar, né? Então, assim, quer dizer, todos teriam que ser atirados. Ou num dos círculos do inferno do Dante, né? Mas enfim, mas eles têm muito poder. Mas vamos vendo, quer dizer, o Lula está avançando, quer dizer, hoje à noite sai pesquisa Datafolha, vai se consolidando essa ideia de que ele tem chances muito grandes de ganhar no primeiro turno. De ganhar em primeiro turno. O Império pode estar olhando também para ele como um governo, olha, vamos ver, vamos dialogar, quem sabe é um governo de transição também. Não, eles vão querer cooptar, né, Leonardo, desde o começo. Eles vão querer cooptar. Eles vão cooptar desde antes da eleição, do resultado final, sem dúvida. Mas agora, talvez não seja a primeira alternativa, né? Ainda tem outras no cardápio aí, né? Agora, veja bem, se muda os midterms, são logo na sequência da eleição brasileira. Se essa laia democrata é escorraçada do Congresso e do Senado e entrarem os republicanos, pelo menos o diálogo é mais direto com os republicanos. Não tem tantos subterfúgios com Não, é muito interessante isso que você fala, porque, por exemplo, a relação dos governos de esquerda no Brasil foi melhor com George W. Bush do que com Obama-Biden. Porque eles são diretos, Leonardo. Primeiro que eles não têm esses circunlóquios intelectuais ou esses sofismas desesperados dos democratas, ou essas metáforas que não significam nada, etc., ou esses conceitos chavão, nada disso. Os republicanos são homens de negócios diretos, tácitos. É muito mais fácil negociar com um cara desse. Eles dizem o que eles querem, né? Eles dizem o que eles querem na sua frente. Você pode, se você falar não, se você falar, ok, vamos conversar, eles estão dispostos a conversar. Essa é a diferença. Com essa laia toda, não tem como conversar nem diplomaticamente. Os caras destruíram o Departamento de Estado deles, que como é que chama? Coordenado, entre aspas, por um fanático como o Tony Blinken, onde não tem diálogo com ninguém. O diálogo, entre aspas, é eles darem ordens para os europeus. E para o resto do mundo não tem diálogo, ponto. Mas tem cada vez menos países dispostos a receber ordens, né? O que é mais espantoso realmente, de fato, é a questão da submissão europeia. Eu vou botar aqui, olha, a página agora da Xinhua, que é sobre a fala do Xi Jinping lá nos BRICS, né? Ele está pedindo, olha, ele está dizendo assim, Xi pede solidariedade e cooperação ganha-ganha. A matéria de ontem sobre o discurso dele... Você acha que a relação da China com os países do sul global de fato é ganha-ganha, Pepe? A pergunta é excelente, porque o que o Ocidente fala é o seguinte: não, a China está criando a armadilha da dívida, o debt trap na África. Bullshit. Não, isso é bullshit total. Por exemplo, você poderia arguir nesses termos, talvez, durante alguns dos primeiros anos de vários projetos das novas rotas da seda, do Belt and Road, porque eles talvez tivessem sido lançados muito rápido. Por exemplo, alguns projetos no Sri Lanka, partes do projeto do corredor econômico China-Paquistão, alguns projetos na Ásia Central. Eles começaram a aprender. Os chineses é muito interessante. Eles aprendem dos erros dele. Quando eles veem que eles estão fazendo alguma coisa errada,
eles reformulam tudo, eles fazem aqueles famosos relatórios, vai lá para cima, 50 mil caras leem o relatório, botam um tampão, fazem uma observação e tal, e aí eles mudam a trajetória. Ou seja, os projetos agora são examinados com mais cuidado, tem agora uma ênfase de que a mão de obra de cada um desses projetos tem que ser tão forte da economia local quanto de empresas chinesas. Não é só você despejar uma empresa chinesa no Laos fazendo uma ferrovia e não ter emprego para os locais. Não, você tem que dividir tudo. Então, eles foram aprendendo aos poucos. E no caso da África, isso funciona tanto que você ouve muito pouco de críticas pesadas dos africanos a projetos específicos do Belt and Road, porque os chineses estão prestando mais atenção nisso. Quando eles falam de win-win, os dois lados ganham, é a sério. E se os dois lados não ganham, do ponto de vista chinês, eles perdem a face. Esses elementos culturais são fundamentais para você entender como os chineses funcionam e como eles pensam. Eles não querem perder a face no sul global. Pelo contrário, a face que os chineses querem expor para o sul global inteiro é de que a China é um país responsável, que quer um verdadeiro multipolarismo e que a China pode ser um líder do mundo multipolar, mas que não quer, como é que chama? Mas não é um império, né? Americana. Sim. Quer ser um líder, mas não no modo imperial, não no modo da dominação. Modo imperial. Ou seja, diretamente a gente poderia qualificar essa nova liderança chinesa do sul global como flexível e maleável, mas jamais imposta. Ou seja, para um bom entendedor, você vai ver que a liderança de facto é chinesa, mas não é que os chineses, por ações políticas ou por ditames diplomáticos, entre aspas, vão estar impondo isso para o resto do mundo. Ou seja, é um approach totalmente diverso do Império. O Império está sempre batendo o bastão e dizendo, quem manda aqui somos nós. It's our way or the highway. Ou seja, se você não vai atrás da gente, a gente te joga para fora da estrada. Mas estão fragilizados. E eu tenho conversado, Pepe, muito com formuladores aí do programa de governo do Lula e tal. Ótimo! E uma coisa que eles falam muito é o seguinte, quer dizer, olha, com o Lula o Brasil vai ter condição de arbitrar os seus interesses em meio a essa disputa otanistão BRICS, né? Então, isso o Lula vai ter capacidade para fazer essa arbitragem. Isso responde a pergunta que eu te fiz. Eles estão te falando isso diretamente. Eles acreditam que o Brasil tem essa margem de manobra. Eles esperam ter, mas na verdade, assim, aquela questão, é o equilibrista que vai de um lado. A questão é muito interessante, quer dizer, a geografia conecta o Brasil à ilhota, como você fala, uma ilha grande, né? Mas tudo bem. O ilhão. Mas a economia hoje conecta muito mais aos BRICS. Sim. Agora, olhando o cenário de fragilização imperial, de fragilidade interna do Biden, de expansão dos BRICS, né? BRICS Plus, como você falou, a Argentina se aproximando. Enfim, quer dizer, é uma situação que permite, de fato, essa arbitragem, dizendo, olha, não é uma onda vermelha, é uma onda rosa, portanto, é uma onda que incorpora a agenda principal dos democratas, né? Tem um peso muito grande no programa do Lula, essa questão da transição energética, a questão ambiental, etc., mas sem abrir mão de uma política externa realmente independente. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, mas talvez seja possível um caminho aí de se buscar, de fato, um ponto de equilíbrio, né? Olha, considerando o Heart of Darkness, onde a gente está imerso, né, Leonardo, a nível global, seria uma pequena luz no fim do túnel. O Brasil, sob Lula, tem como fazer isso, sem dúvida. E é um dos poucos países do sul global que teria margem de manobra para isso e teria apoio do sul global inteiro nessa política equidistante e tentando manter o império, ainda que vociferando, mas a uma certa distância.
Poucos têm. Por exemplo, o Irã poderia fazer isso, mas o Irã é completamente anatemizado pelas elites americanas. O Brasil tem esse componente de soft power que ajuda muito. E um soft power, inclusive, no mundo atlanticista. Né? Você pode jogar com isso muito, muito bem. Que é algo que, por exemplo, outras nações da Ásia não têm como. Da África também não. E o Brasil tem todo o peso econômico, demográfico, de relações, o fato de estar nos BRICS, e que vai ter um papel ainda mais importante a partir de agora com o BRICS Plus. É um dos pouquíssimos países que teria como fazer esse equilibrismo. Vai ser muito legal ver o Brasil e a Argentina dentro dos BRICS, né? Juntos. Mas se isso acontecer, né? De fato, vai ser num momento de muita sintonia Brasil-Argentina. O risco hoje é, na verdade, haver uma retomada da onda de direita, de extrema-direita na América Latina, porque depois da eleição brasileira vai ter eleição na Argentina e tal, e a situação do Alberto Fernandes não é muito favorável. Mas, mesmo governos de direita, né, Pepe, eu acho que não vão perder a oportunidade de estar nos BRICS, né? Porque isso business, fala com interesse de longo prazo. Né? Porque é business, né, Leonardo? A geoeconomia é muito mais importante que a geopolítica nesse caso. Tem algo super importante que eu queria falar para você e para vocês todos. O principal idealizador russo desse conceito de BRICS Plus é um amigo meu, é o Yaroslav Lisovolik, que faz parte do Valdai Club. Ele é como é que chama? Advisor de um grande banco russo e é membro do Valdai também. E ontem a gente trocou um e-mail bárbaro. Eu citei o Yaroslav 2 vezes nessa minha matéria que saiu entre ontem e hoje, porque isso certamente foi ouvido pela liderança russa e pelo Putin, o Putin presta muita atenção no Valdai. O Valdai tem... A maioria absoluta são atlanticistas, mas tem um mix de analistas que são definindo, em linhas gerais, entre atlanticistas e eurasianistas, mas sem ideologia. É o caso do Yaroslav. O Yaroslav estudou em Harvard, mas ele não tem cabeça de Harvard. Ele tem a cabeça de um nacionalista russo e de um cara que está torcendo pelo sul global. Ele sempre me pergunta sobre Lula, ele sempre me pergunta sobre o Brasil, etc. E a maneira como ele viu o BRICS Plus provavelmente vai ser como os russos e os chineses vão querer desenvolver. Ele acha que a primeira organização da expansão do BRICS Plus tem que ser dentro dos acordos regionais já existentes. Exemplo. No caso de Brasil e Argentina, você tem os 2 principais do Mercosul, que vão estar agora parte do BRICS Plus. Então, eles vão, digamos, organizar a expansão do Mercosul e de uma boa parte da América do Sul no quadro mais ampliado do BRICS Plus. Outro exemplo no Sudeste da Ásia, a minha praia lá na Ásia. A Indonésia. Que a Indonésia é um candidato seríssimo a entrar nos BRICS Plus. Na cabeça dos russos, a Indonésia já faz parte do novo G8, para vocês terem ideia. Então, eles vão entrar no BRICS Plus. A Indonésia ia articular essa expansão dentro da ASEAN. Então, tem a China, que tem os principais parceiros dos 10 do Sudeste da Ásia, da ASEAN. São todos, o principal parceiro comercial é a China. Tem a Indonésia, que é um país muçulmano super importante, que tem uma ligação muito próxima com todo o mundo muçulmano, inclusive com o mundo muçulmano dentro da Rússia, e com o mundo muçulmano dentro da Índia, e com o mundo muçulmano dentro da China, que vai fazer a expansão BRICS Plus dentro da ASEAN. Faz tudo, logicamente, a maneira como ele pensou faz todo sentido, que você começa a expandir os BRICS Plus dentro de sistemas e de organizações que já existem. Você vai fazendo uma espécie de associação de blocos. Associação de blocos. Aí você, mais cedo ou mais tarde, você vai ter uma associação mais íntima e próxima em termos de
acordos de livre comércio, de comércio bilateral em, como é que chama, moedas locais, entre, por exemplo, o Mercosul, a União Econômica Euroasiática, a ASEAN, o Mercado Comum do Sul da Ásia. E aí você vai chegar a um ponto, mais a médio e longo prazo, onde o BRICS Plus vai ser quase todo o sul global. Quero te fazer uma pergunta aqui, uma provocação, Pepe. Diga. Daqui a alguns 10, 15, 20 anos, né, quando esse bloco estiver consolidado e numa relação de ganha-ganha, você acha que eles seriam capazes de convidar a Inglaterra para participar, a Inglaterra, os Estados Unidos para participar desse projeto? Olha, vocês vão ser sócios minoritários agora, vocês aceitam? Não, porque os europeus vão se descolar, né? Fatalmente, né? É insustentável essa posição colonial. É insustentável, mas o problema é que a maneira como o Império, em 45, que tinha metade do PIB do planeta no final da Segunda Guerra Mundial, a maneira como eles coordenaram a dominação deles em escala global e como eles inventaram as novas ordens, né, do que eles chamam de Rules-Based International Order, ordem internacional baseada em regras, que eles ditaram para o resto do mundo, mas o negócio foi tão aferrolhado que demorou 75 anos para começar a gente ver uma possibilidade de pegar uma, como é que chama, uma ferramenta para começar a desaparafusar esse negócio, né? Uau! Eu diria que taticamente eles fizeram, entre aspas, na cabeça deles, a coisa certa. Eles cercaram a Eurásia. Eles tinham a base fundamental deles, a Alemanha na Europa e o Japão no Pacífico. E fecharam a Eurásia por fora, pelas bordas, na península europeia da Eurásia, que é a Europa, e no leste do Pacífico, o Japão. E dentro o que tinha, basicamente? Esses dois principais fatores de união da Eurásia, a Rússia e a China. A China era muito pobre, como a gente sabe, depois da invasão japonesa, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Civil, até a ascensão do Mao. O país estava empobrecido e rachado. A Alemanha, completamente destruída. E, claro, o preço pago pela União Soviética pela vitória foi 28 milhões de mortos. Então, do ponto de vista do Império, era muito fácil controlar o planeta, controlar a massa, segundo o Mackinder, a massa da história, e a massa que você lê no Andrés Gunder Frank, em 18 de 20 séculos, tinha o maior PIB do planeta. Era lá, não era a Europa. A Europa foi a partir do meio do 19, basicamente. É um pequeno interregno. E isso é muito interessante. Quando você conversa com os analistas chineses, eles sempre soltam da cartola, falam, isso é um pequeno interregno de um século e meio, o que eles chamam de a century of humiliation, o século da humilhação. No máximo, eles exageram para um século e meio, onde a China foi invadida, controlada por estrangeiros, etc. E agora as coisas estão voltando à normalidade. Qual é a normalidade? É a China, basicamente, como a maior potência econômica do mundo. O Rio voltando assim ao leito normal, né? O Rio voltou ao seu leito normal. Teve uns pedregulhos, passou uns pedaços de madeira ali pelo meio, agora está tudo normal de novo. Pepe, olha só, essa era realmente está chegando ao fim, anunciada, né, como você colocou no programa, pelo Vladimir Putin nesse discurso histórico de São Petersburgo. Esse ano realmente está sendo um ano muito movimentado, né? Teve a aliança sino-russa de fevereiro, documento importantíssimo. E eu quero só te fazer uma última pergunta antes da gente encerrar, porque as pessoas ficam falando muito de Ucrânia, no meio desse contexto que é muito mais amplo, né, dessa mudança do eixo global, mas tem aqui a Ucrânia tentando realizar o seu sonho europeu. Esse sonho europeu vai ser realizado? E por que eles buscam tanto o sonho europeu, né? Qual é a vantagem de ser europeu? Porque, por exemplo, a Turquia em algum momento quis, depois já
meio que dane-se, né? E eles perceberam que eles jamais iam ser aceitos, Leonardo. Exatamente. Será que tem uma questão de viralatismo ao buscar esse, entre aspas, sonho europeu? Não só viralatismo, mas muito pior. É uma leitura, entre aspas, completamente 180 graus de ponta cabeça do que a Europa espera de candidatos à União Europeia. Bom, os franceses, por exemplo, já estão falando tacitamente. Esse negócio não vai. Se esse negócio rolasse, ia demorar pelo menos 15 anos. Ou seja, eles já jogaram isso para 2040, além, né? E un petit comité, já se comenta, jamais vai acontecer. Vai ser uma candidatura eterna, porque a União Europeia sabe que ela não tem como absorver um país desse tamanho, completamente desagregado, que, dependendo do resultado final do que está acontecendo agora, vai ser um país ainda mais desagregado, ou seja, não vai existir mais leste e sul da Ucrânia, vai ser Novorossia, não vai ser parte da Ucrânia como a gente conhece hoje. O oeste pode ser facilmente absorvido pela Polônia e, em menor escala, mais para o sudoeste, pela Romênia e pela Hungria. Então vai sobrar o que a gente chama de rump Ukraine, né? Um pedacinho de uma costela de Ucrânia ali no meio, que ninguém vai querer, porque vai estar desindustrializado, devastado, devendo os olhos da cara sem poder pagar para o FMI, fundamentalmente, e para os europeus que estão fazendo empréstimos a fundo perdido, vai ter que ser sustentado com o dinheiro da União Europeia, e você vai absorver esses milhões de refugiados econômicos em potencial que vão escapar dessa terra devastada e vão se integrar, entre aspas, na União Europeia? Não. Ou seja, eles não vão... A Europa não quer esse abacaxi. A Europa quer, basicamente, a Europa hoje, Bruxelas, esses malucos que controlam a comissão, mais Macron, Scholz, banqueiro Draghi, etc., eles querem uma margem, uma massa de manobra anti-russa, basicamente, que é utilizar esse espectro da Ucrânia em todos os sentidos. A Ucrânia vai poder entrar na OTAN um dia, a Ucrânia vai poder entrar na União Europeia um dia, nós vamos sustentar eternamente a Ucrânia, nós apoiamos a Ucrânia até o fim da eternidade. Na prática, Leonardo, em termos de realpolitik, esqueça. Um país infinitamente mais importante para a União Europeia, que seria a Turquia como membro, imagina, essa história está rolando há 3 décadas. E os turcos sabem que não vai rolar nunca. É impossível. É isso. Pepe, eu acho que a gente passou por todos os temas aqui. Quero te passar, então, para fazer uma observação final sobre esse novo mundo possível, né? Achei muito legal todo esse trajeto aí, todo esse percurso que você fez. Bom, não é nem a mensagem final, na verdade seria a mensagem inicial, né, Leonardo? Que é o que está acontecendo agora, enquanto a gente está conversando, o Fórum dos BRICS em Pequim, virtual, onde eles estão delineando agora, cada vez mais em termos práticos, o roadmap desse mundo integrado, não só com a Eurásia, mas com grande parte do sul global, etc. Que por exemplo, pessoalmente, imagina, eu acho que mais dos últimos 10 anos da minha vida profissional, talvez até mais, é o meu assunto de todo dia, de toda semana, de praticamente tudo que eu escrevo há mais de 10 anos. E do lado anglo-americano, eu recebia paulada o tempo todo. Imagina, Organização de Cooperação de Xangai, palhaçada. Como é que chama? Parceria Estratégica Rússia-China, você está delirando, etc. Então, imagina, eu escuto esse negócio há 10 anos. Aos 68 anos você está vendo tudo isso. E agora, aos 68 anos, eu estou vendo acontecer na minha frente. Todas as profecias estão sendo cumpridas, né? E agora você está vendo acontecendo literalmente na nossa frente. Acho que a única coisa que a gente guarda de realmente sério na nossa vida é quando você vê um processo histórico
se desenvolvendo literalmente na sua frente, e você apostou nesse projeto histórico quando ele era um pequeno embrião. Que é o caso de todos nós que estamos apostando nesse processo há anos, que é o que a gente vê na evolução das relações internacionais no cotidiano. E aí você começa a pensar a longo prazo, o que pode dar nisso? Ou seja, anos atrás a gente podia, como os atlanticistas falavam, imagina, essa história de Rússia e China vai durar 1 ano, 2, depois eles vão continuar a brigar de novo, como eles estavam brigando na época do Mao. Ou a gente podia estar pensando, imagina, depois que os americanos lançaram a guerra contra o terror, eles agora vão lançar uma guerra contra esses tontos da Eurásia, e como eles controlam todo o mercado financeiro internacional, eles vão destruir esses caras em 1, 2 anos. Seriam outras apostas, né? Completamente diversas. E não é isso que está acontecendo. Exatamente. E você, Pepe, realmente você teve um mérito, você abriu para muita gente aqui no Brasil uma chave para a compreensão do mundo atual, né? Realmente, olha, gigantesco. Olha, se foi isso, foi muito legal, porque a gente começou a conversar há quanto tempo? Há uns 4 anos, né? 4 anos, por aí. Logo que começou a TV 247. Quando você me chamou a primeira vez, eu achava que ninguém ia se interessar em escutar sobre geopolítica. O que está acontecendo na Indonésia? Mas ninguém, né? Não, hoje as pessoas percebem que não dá para entender o local sem entender, vamos dizer assim, sem compreender a situação global, né? Os grandes movimentos. Sim. Bom, foi legal porque deu para eu pelo menos expor um pouco da minha vida prática do que eu aprendi na Ásia. Eu sou um estudante da Ásia. Eu estou estudando a Ásia em loco desde 1994. Então você continua aprendendo. Exatamente. E de lá você vê a relação Ocidente-Oriente muito melhor do que quando você está aqui no Ocidente, que é fechado em si. Né? Quando você está lá, você vê tudo que está em volta e você olha para cá também. E tua amplitude de visão é menos neurótica, menos neurastênica, menos paranoica e muito mais abrangente. Aí você começa a entrar num fluxo realmente taoísta, que é impossível você levar no meio do Ocidente, né? Impossível. Sabe aqueles historiadores que faziam ascensão e queda do Império Romano, né? Você pode fazer ascensão e queda do Império Anglo-Americano. O nosso grande ídolo Paul Kennedy, né? Entre outros, ele soltou um livro bárbaro agora sobre o Império Marítimo Britânico. Aí é muito engraçado. Aí você vai ver as resenhas do Complexo Industrial Militar Americano, eles pegam o livro do Paul Kennedy e falam: e se os Estados Unidos fizeram tudo isso de novo? Ou seja, virarem de novo uma grande potência marítima, como os ingleses eram no século XIX. Eles leem de ponta cabeça o negócio, né? Totalmente. É isso aí. Pepe, muito obrigado, então. Obrigado a todo mundo. Obrigado a você. E até a próxima oportunidade. Sempre um sucesso aqui você aqui na TV 247. Obrigado a você, obrigado a todos. Valeu, Pepe. Força!